Obrigado. Prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Acho que é importantíssima para o nosso futebol, sem dúvida. I'm going to introduce first Caroline, or allow her to introduce herself, and thank her for coming so far away to enlighten us with her experience. Just so you know, nós vamos fazer em português e inglês. Então, quem precisa do headset, no momento acho importante. Caroline, please. Okay. Good afternoon, everyone. This works. My name is Anne-Caroline Onnen. I'm very honored to be here today to speak to you. I have to excuse myself for not being able to speak Portuguese tonight to you, so I hope everybody understands me and the translation will work well. In Germany, I worked for Sport5, the biggest European sports marketing agency, in brand consulting. Afterwards, I worked for the Bundesliga, for the head office in Frankfurt, and on internationalization. And 3 years ago, I moved to the US, and since then, I consult the Bundesliga and their Bundesliga clubs and their sponsors on internationalization, their processes, and especially in the US market. Thank you. O pessoal já foi apresentado. Eu tive uma carreira alternativa, saí de uma base do São Paulo e fui com uma bolsa de estudos para os Estados Unidos, me formar engenheiro e seguir uma carreira profissional após a minha formatura. E terminando minha carreira na MLS, quando eu me mudei para Orlando e criei a Florida Cup. Bom, conquista de novos mercados. Hoje acho que é um dia super interessante, vocês vão poder ter o aspecto de uma liga internacional como a Bundesliga, o aspecto de internacionalização de um torneio, e acho que o Arthur sobre os maiores clubes do mundo e também uma das maiores marcas do mundo, Mars com a Havaianas. Então, do nosso lado, a apresentação vai começar com a Caroline vai apresentar os fatos, os números e apontar a oportunidade que existe dentro desse processo de internacionalização. E também eu, do meu lado, quebrar, em teoria, todo esse processo de internacionalização para que todos aí estejam na mesma página e, óbvio, que com diferentes filosofias do clube você consegue implementar o seu melhor planejamento. Mas, no final, apresentar um pouco de um insight do que é hoje o mercado americano e esse fenômeno que é muito parecido com o Gold Rush, todo mundo investindo no futebol nos Estados Unidos, que já é mainstream, né? E acabando com como levar isso, em teoria, para a prática, usando a Florida Cup como uma plataforma desse processo de internacionalização. Caroline. Okay, I would like to start off to show you a few facts about the Bundesliga. I brought with me this curve of revenue growth, which I think speaks for itself. In 11 years, they could prove consistent growth. And if you click one more, the more interesting number for us today is actually the international revenue, because we talk about internationalization today. So when we look about their growth there, this has been tremendous over the years. In 2009-10, they actually started as the league. They formed the DFL Sports Enterprises, which is their own marketing arm, and they started selling the TV rights by themselves, the international TV rights. So over the years, the strategy was to work less with agencies and sell more directly to the broadcasters. So that was very, very successful, and we came up to 162 million euros in international TV rights revenue. But if we look at the next slide, if we compare ourselves, if we compare the Bundesliga to other leagues in Europe, you see this big gap. Maybe I give you a little bit, might be too small. I show you the dark blue is the match day revenue, the green is the broadcast revenue, and the light blue is the commercial revenue in the league. So you see Premier League is wide ahead, is far ahead of the Bundesliga being second. And as we all know, the broadcast revenues will even skyrocket more in next year for the Premier League. In 2013 and 14, which this chart is about, they had about 2.1 billion euros in revenue. For next year, they will have a combined TV rights revenue of 4.2 million expected. So the gap will even widen, and international TV rights will become more important. If we look at this graph here, 162 million sounds like a good number
for the Bundesliga, but already this season, the Premier League is doing 860, and next year they're expected to do 1.5 billion euros in international TV rights revenue. So the Bundesliga sees international media rights revenue as a big opportunity for growth, and this is why they're investing not only money but also time in the internationalization process. And of course, international exposure with a better distribution of broadcast rights also has effects on other merchant and commercial areas. Outras áreas comerciais, por exemplo, o valor de patrocínio vai aumentar. Na Premier League, a gente já vê 70% dos patrocinadores das camisas vindo de fora. Ao mesmo tempo, na Bundesliga, apenas 20% até agora. Nós vemos grandes empresas como Liverpool, Yokohama e Chelsea, a General Motors participando, pagando quantias incríveis de dinheiro, mas porque eles veem o valor envolvido aí. E claro, a venda de merchandising. Quanto maior for a sua marca fora, na Ásia, nos Estados Unidos, mais os torcedores podem se associarem à marca e quererem comprar a camisa e o merchandising general, as mercadorias de uma forma geral. Rapidamente enfatizando o que a Caroline falou. Desenhei aqui os passos para essa globalização de um clube em específico, né? Eu acho que é impossível falar de internacionalização sem tocar no tema cultura. E a nossa, infelizmente, isso não funciona com o pensamento imediatista do Brasil, que acontece muito ainda hoje. Estamos nesse processo de transformação que é super importante, mas aqui é longo prazo. Aqui é um processo que, em etapas, você naturalmente hoje tem o fanático, fã, torcedor, através da sua tradição, essa lealdade existe. Você tem o sucesso em campo que coloca o holofote internacional, seja no nosso caso na América Latina, no deles da Champions League, e onde esses seguidores já estão associando a sua marca com um certo sucesso. Mas aonde está o desafio maior? Está ali, no laranja, na conquista desses fãs. Isso é estratégia e planejamento. Não existe outra forma. E esse é o crescimento da sua marca global que vai, contrapartida, impulsionar os direitos de TV, patrocínio, merchandise, youth franchise e tudo que a Caroline acabou de dizer. Então, do meu lado, para suportar essa tese, criamos aqui um processo de internacionalização que nós não encontramos em nenhum lugar, onde a roda começa com um torcedor, né? Isso que existe já hoje, antes de chegarmos ao nosso ponto. Através da sua paixão, existe a compra, né, do seu escudo, né, da camisa do seu time, a audiência que impulsiona os direitos de TV, a compra, né, a procura e a sede pelo esporte em todo momento. Essa exposição, junto com o apelo do mercado do seu produto, obviamente chega no patrocinador final, e todas essas receitas voltando ao clube através de patrocínio, através de vendas de camisas, de direitos de TV, do sócio-torcedor e da sua bilheteria, completa o quadro de hoje. Obviamente que nós podemos colocar a transferência de jogadores de diferentes frentes aqui, mas, no momento, nós estamos com o desafio de usar essa exposição global da TV para conquistar o fã. Inverter o processo aqui. Que existem alguns fatores que impulsionam esse resultado, ou esse objetivo. Um deles, o principal deles, talvez, em muitos casos, de uma forma passiva, é o franchise player, a estrela do time. É a estrela do time que vai, obviamente, gerar toda aquela exposição, e você sempre procura, como um time, ter aquele jogador ideal, que vai complementar a parte de marketing, mas, principalmente, antes, vai entregar a parte técnica. E a Caroline vai falar um pouco do efeito Chicharito. In the United States, after Cristiano Ronaldo e depois do Cristiano Ronaldo e o Chicharito, que é a estrela mexicana, é o terceiro jogador mais popular, obviamente, por conta da comunidade hispânica nos Estados Unidos. Então, quando o Bayer Leverkusen assinou com ele, não só estavam ganhando um excelente jogador que fez muitos gols desde então, mas, de repente, eles receberam uma atenção
expansão no mercado dos Estados Unidos que jamais sonharam antes. No final das contas, esse jogador estrela sempre faz uma grande diferença. Não somente quando vieram para a Florida Cup em Orlando, não somente eles puderam, de repente, reunir torcidas enormes nos treinamentos para fazer ativação de marketing nos estádios, mas também as televisões, os transmissores passavam os jogos Leverkusen toda semana, pois sabiam que iam trazer uma audiência, que subitamente iam ter melhores ibopes em termos de... Perfect. And within that high demand comes also the quality of play. Com alta demanda tem a ver com a qualidade do jogo. Vou falar especificamente do caso dos Estados Unidos. A qualidade de jogo. No caso aqui, mencionando um pouco o que acontece nos Estados Unidos hoje. Então, a qualidade de jogo, óbvio que vai atrair qualquer torcedor de todo mundo. Então, você tem o fator de, nos Estados Unidos hoje, através de um forte trabalho de marketing e de comunidade intensa, trazer o jogador para aquela experiência, né, que todos nós vemos acontecer, esse boom americano. Mas quando você dá para a pessoa na TV a opção de apertar o botão e assistir o jogo que ela deseja, aí você não consegue fugir da qualidade de jogo, que, obviamente, as maiores ligas do mundo têm, naturalmente, aí uma maior demanda para capitalizar. Nós temos aqui também a competitividade. Esse é até um tema importante, porque muitas ligas internacionais têm esse problema. Se você tem uma soberania de algum clube por um certo determinado tempo, isso daí afeta um pouco no apelo do seu produto. E no Brasil nós temos isso, que é uma grande dificuldade mundial. Praticamente um campeão quase todo ano ou não, um clube sim passando um tempo ali no topo, mas sempre um constante desafio, que você não sabe todo fim de semana quem pode ganhar o jogo ou não. Então isso é uma coisa muito interessante do nosso produto a ser explorada. E finalmente a parte de branding, onde isso aqui é a identidade do seu produto conectando com o consumidor final, uma coisa que tem que ter muito certa e definida, uma coisa que eu acho que o Barcelona faz muito bem, vai falar sobre isso também muito melhor, mas algo que é importantíssimo. E, finalmente, na parte ativa dessa plataforma, é usar a Florida Cup aqui como exemplo de uma presença internacional desses clubes, onde eles vão para algum mercado, né, com objetivos que quem toma conta disso são eles únicos exclusivamente. Então, a Bundesliga, primeiramente, definiu mais ou menos 10 mercados-alvo pelo mundo, dos quais a gente pode dizer na China são os principais, e os clubes basicamente podem se inscrever para receber financiamento, para receberem esse apoio para ir para o estrangeiro. Podem fazer um plano de marketing, decidir onde querem ir para treinamento ou esses tours de marketing, escrevendo quais seriam as atividades. Eles se inscrevem numa base assim de quem chegar primeiro e se inscrevem então na liga. Trata-se de um fundo aí de 7 dígitos disponível para os clubes, e a quantidade exata quanto que cada time vai receber depende do público-alvo, do mercado-alvo, na verdade. Por exemplo, se ficarem na Europa, se é um mercado-alvo definido pela Bundesliga ou se vão para o exterior, levando todo esse estresse envolvido que teria no sentido de ou ir para a China ou ir para os Estados Unidos. Outro fator que é contabilizado é o ranking da UFR, como foi o desempenho deles nos últimos 5 anos. E para garantir que os clubes estejam maximizando o potencial no estrangeiro, ou seja, ganhando o máximo de exposição e um grande alcance e obtendo torcedores, a Liga também tem exigências para esses clubes. Por exemplo, eles exigem que o time viaje com a melhor equipe, que os torcedores vejam localmente os jogadores estrelas e que se sintam, então, mais perto da marca, e dos jogadores esperam que os times joguem pelo menos um amistoso contra algum time altamente competitivo, pode ser um nacional, uma seleção, mas tem que ser transmitido na televisão nacional num determinado padrão previamente decidido. Os times também têm que ter treinamentos abertos para que os torcedores possam
presenciar, tem que fazer coletivas de imprensa e outras marketing ativações para produzir conteúdos que possam ser enviados para fora. Além disso, há também receita em potencial, por exemplo, em Barcelona, que ouviremos mais a respeito disso mais tarde, mas eles já têm altas taxas, mas quando você começa mais baixo do que isso, e você ainda tem que construir a sua marca internacionalmente, então talvez seja interessante conseguir alguma receita compartilhada dos ingressos, patrocinadores para os tours, principalmente quando você vai treinar fora, talvez aumentar a venda de mercadorias localmente, e você pode ganhar também fazendo alguns espécies de workshops para a juventude, para os jovens, e conseguindo uma participação também na questão da receita de transmissão. Para todos que trabalham com o futebol, eu acho que chegamos a um ponto em que há um desafio de encontrar o equilíbrio entre o lado técnico e comercial. É claro que o lado técnico sempre precisa garantir que o time está desempenhando em campo, que estão se qualificando para o Champions League ou até mesmo vencendo. Mas, ao mesmo tempo, o departamento comercial também quer contribuir suas receitas para garantir que possam comprar o próximo jogador estrela e sustentar esse sucesso também no campo. Então, determinamos ou descobrimos basicamente as necessidades dos clubes quando estão fora são o seguinte: eles querem treinamento excelente, condições excelentes de treinamento, pois querem saber que quando estão indo para o exterior, não terão desvantagens se comparados a ficar em casa e treinar em casa. Então, campos excelentes de treinamento, hotéis 5 estrelas, precisam de competição de alta qualidade, pois precisam ter bons testes para a temporada que está por vir, como um preparatório. O lado comercial quer uma boa exposição da marca, boas oportunidades de exposição da marca. E como a Bundesliga, achávamos que tudo isso se reúne na Florida Cup como uma plataforma ideal, e o Ricardo vai falar agora a esse respeito. Durante a criação da Florida Cup, o estudo foi de quase 2 anos, e a Bundesliga foi um dos grandes propulsores desse produto, né? Entender quais são as necessidades desses clubes, também no Brasil como fora, e combinar um produto que tem um apelo de um clube europeu grande jogando como clube brasileiro de uma pré-temporada, um torneio realmente de preparação, foi um desafio grande que nós levamos muito a sério, porque nós entendemos que o engajamento dos clubes vai depender do que você está entregando e cobrando deles no dia a dia, né, dessa pré-temporada. Então, na Flórida, nós encontramos o ponto-chave, geograficamente falando, entre a Europa e a América Latina, né? Nós temos um grande infraestrutura também boas em outros lugares, mas a condição climática é muito boa nesse tempo do ano. Nós temos, obviamente, o engajamento internacional pelo apelo do torneio, e 171 países, por exemplo, transmitiram ao vivo a Florida Cup esse ano, chegando a 650 milhões de casas pelo mundo. O que você faz com essa exposição é como você posiciona, qual é o seu produto, né, nesse mercado competitivo de hoje para conquistar esse fã. Então, voltando aqui para o nosso processo de internacionalização. Vamos falar agora do mercado-chave, como foi apontado nos Estados Unidos pela Bundesliga e também por muitos clubes brasileiros, assim como colombianos e ucranianos hoje participando do torneio, e o engajamento que é necessário para conquistar essa presença internacional e os seus objetivos. Começando, obviamente, com realização do tour e jogos, tá, disponíveis para participação dos jogos com seus melhores atletas, né? Uma combinação, obviamente, técnica que tem que ser respeitada pelo técnico. Muitas ligas e até clubes hoje já têm o seu escritório oficial em um país XYZ, né? Na Ásia, nos Estados Unidos principalmente. E na área de representação, assessoria de imprensa, um local PR team e ativações, isso é super importante, e você vê o engajamento do mercado, da comunidade, e a resposta deles quanto a isso. E a Caroline vai falar um pouco do que foi feito durante a Florida Cup para os times alemães. Yes, when Bayer Leverkusen and Schalke came to the US, they actually activated both very differently. Os Estados Unidos, e eles ativaram isso de uma forma diferente. Por exemplo,
Você vê que temos aqui uma sessão bem padrão de assinatura de autógrafo. Tivemos também oportunidades muito interessantes com toda a equipe, por exemplo, no estádio. Mas eles também fizeram uma outra coisa que era muito interessante. Eles organizaram uma oficina para todos os clubes deles, de torcedores dos Estados Unidos, como também os patrocinadores deles. E eles, queriam ouvir, vamos dizer assim, os pensamentos dos teus torcedores para ver como que eles poderiam se engajar, ativar esse mercado norte-americano e como que eles poderiam ajudar outros torcedores a terem acesso a mercadorias e também como eles poderiam se comunicar na rede social. Pelo menos isso foi o que o Schalke 04 fez. Agora, a Leverkusen produziu várias cópias de uma magazine, ou seja, de uma revista com informações sobre o clube e distribuíram isso de graça em todos os seus jogos, treinamentos, aonde eles se encontravam com seus torcedores, para que eles pudessem, então, comunicar as informações do clube de uma forma muito interessante. E depois eles falaram também sobre a responsabilidade social, pois ali eles também fizeram várias ativações. E aqui a gente consegue ver também que a Florida Cup foi uma oportunidade muito boa para fazer uma parceria com a Disney, pois o Mickey é uma marca muito interessante mundo afora, e você poder associar o seu clube com a Disney é realmente muito interessante. E eles também ofereceram uma oportunidade para um jogo nos Orlando Magic, o mascote pôde jogar, e aí alguns jogadores da equipe também fizeram essa brincadeira aqui com pênalti, fizeram, enfim, participaram desse jogo, e com isso eles puderam apresentar a marca deles para o público norte-americano do basquete. Quando você desenha um torneio desse tipo, você tem que pensar também, principalmente no fã, no torcedor, mas também nas marcas que estariam participando e sendo ativadas ali. Então, o patrocínio seguido da ativação gera as vendas. Nós tivemos o exemplo da segunda maior construtora dos Estados Unidos vender 14 casas para brasileiros durante a Florida Cup, torcedores da Florida Cup. Então, grandes casos de sucesso que acontecem, mas que o clube também impulsiona e, obviamente, ajuda. Acho que é um fator determinante para todos nós entendermos que, se idealmente nós conseguimos que essa ativação traga benefícios para a parte técnica e, ao mesmo tempo, para a parte comercial, melhor ainda. E acho que um grande exemplo aí é o que a Gatorade fez esse ano durante a preparação, o Presta Play. Então, você vê aqui a parte de entrega técnica para o clube com laboratório, e esses testes, e também, obviamente, ativação comercial. Até antes de vir para cá, tive a oportunidade de andar com a minha família pela Disney Downtown, hoje chamada Disney Springs. E interessante que a única loja brasileira lá é a Havaianas. Então, acho que isso já representa um processo já avançado de marcas brasileiras, e bacana, porque você se sente até orgulhoso de passar por lá e ver isso. E quantos milhões de brasileiros não passam por lá, Orlando são 62 milhões de pessoas, número 1 do país no ano passado, antes de Nova York e Las Vegas. Então, já está acontecendo para nós. Como que nós engajamos esse público é um segredo importante. Parte dele vem através de parcerias estratégicas. Então, fundamental para você explorar, num bom sentido, a sua sinergia com alguém em outro mercado e alcançar objetivos juntos. E aqui eu vou falar um pouco da Disney, que muitos perguntam sobre qual o suporte deles no torneio e por quê. Então, aqui o cenário ganha-ganha ideal. Você tem a Disney Sports, que é onde o complexo esportivo que recebe parte dos jogos, treinamentos, etc. Eles têm o público-alvo recreativo, tem o competitivo, e nós completamos a pirâmide hoje com o profissional. O que aconteceu quando nós completamos essa pirâmide? Gerou atenção de mídia espontânea, internacionalmente falando, e principalmente nos mercados chaves dele, Brasil principal, onde, através do futebol, ele conseguiu atingir a base da pirâmide constantemente e com maior força, acho que talvez impossível, que o futebol deu em janeiro. Então, os turistas e consumidores também tiveram acesso a isso. Essa é a plataforma que funciona idealmente para todos no mercado. Voltando aqui, vou falar um pouco da parte de mídia social e de cultura. Eu acho que, de novo, voltando para a cultura, ou você se adapta ou você morre. Você não vai poder sair pelo mundo sem antes estudar a cultura com quem você vai fazer negócio, sem antes entendê-la, respeitá-la
antes de qualquer coisa. E acho que é natural entender que nós estamos num processo de evolução que, hoje, fazer uma analogia rápida. Isso daqui, o que é isso? Ou melhor, o que era isso daqui? Né? E até um desafio para quem vai palestrar amanhã, o Marcelo Teixeira aqui na plateia. Isso daqui era o nosso maior brinquedo. Era o nosso brinquedo favorito. Hoje em dia, o brinquedo todo mundo sabe onde está. Só o meu paletó que não abre. Está aqui. Esse aqui é o nosso brinquedo. O brinquedo da criançada está aqui. Acho que negar isso daqui é impossível, né? É inevitável. Esse é o futuro. Cuspir nele não vai resolver nada também. A nossa cultura vai ter que estar preparada para avançar e acompanhar o mercado internacional. Então, isso daqui é um desafio para todos, que do nosso lado nós encaramos muito sério também. E entendemos que o alcance hoje internacional e tocar esse consumidor através da mídia social ou através de apps ou como for, é possível, né? Obviamente, cada um em seu cenário. Na parte de informação, é um desafio maior. Mas a Caroline vai poder explicar um pouco melhor como funcionou isso daí para a Bundesliga, principalmente para o Bayer Leverkusen, muito bem. A mídia social é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores forças para o aumento da sua base de torcedores internacionalmente, pois, basicamente falando, todos os clubes, todos os times alemães, eles têm contas de mídia social internacionais. Então, por exemplo, quando o Schalke e o Leverkusen foram para a Flórida, todos trouxeram com eles 5 a 10 editores com eles que estavam postando, tirando foto no Instagram, né, mandando tweets nessas plataformas globais para mostrar para os torcedores o que está ocorrendo com as equipes, os times deles e deixando eles mais próximos. A Leverkusen trabalhou com uma agência mexicana, obviamente por causa do Chicharito, para as contas deles, enfim, que falam espanhóis. E essas agências todas visitaram Orlando e contribuíram para o país deles, porque eles sabem o que funciona melhor no México, por exemplo, em termos de comunicação, o que eles querem ouvir desse tweet, e ao mesmo tempo, né, aquela outra agência norte-americana que sabe um pouco melhor como aquela cultura funciona. E as ligas também enviaram seus próprios editores e tentaram contribuir com conteúdo interessante, como jogadores de ambos os times foram invocados, vamos dizer assim, para fazerem, né, umas batalhas dentro desses esportes norte-americanos, sem jogar no basquete, futebol americano, para se adaptarem à cultura, mostrar para os norte-americanos que, estamos aqui, né, no país dos senhores e gostaríamos de nos apresentar para vocês de uma forma um pouquinho divertida. Então, isso é um conteúdo inovador e a Liga está, então, carregando isso nas suas contas no YouTube, mídia social. E, ao mesmo tempo, as equipes puderam utilizar isso também e as plataformas da Florida Cup também, que era uma audiência, uma plateia bem grande. E a gente conseguiu ver também, por exemplo, nos canais brasileiros, o que as equipes alemãs estavam fazendo. Então, você está ganhando não só no México e nos Estados Unidos, como também na Alemanha, mas também ganhando mais espaço no Brasil. E eu diria que essa é a grande beleza da mídia social hoje, pois realmente hoje você tem um desfecho, um resultado muito alto por um esforço bem pequeno. 63% no crescimento de engajamento no período de 10 dias da Florida Cup para o Bayer Leverkusen foi maior, em 63%, do que o período que ele jogou contra o Barcelona na Champions League, o Hertha Berlim, o Borussia Gladbach, que são topo da Liga Bundesliga, e a Copa da Alemanha contra o Unterhaching. Então, acho que mostra que existe resultado. E talvez um link a isso é o fato do Bayer Leverkusen disparadamente vender o maior número de camisas na Florida Cup, com o Atlético Mineiro chegando em segundo perto. Mas eles venderam mais na parte de e-commerce do que na parte de lojas. Então, acho que, obviamente, algo plantado que colhido de uma forma pequena hoje, mas está ali. Tá? Voltando aqui para finalizar, acho que esse processo de engajamento é a responsabilidade social que todos nós temos com o nosso produto, com o futebol que nós trazemos para o mundo. E a Caroline foi uma das principais pessoas aqui que realizou grandes ativações aí sociais. You can tell, please, a little bit about how they did that.
Of course. So in the DNA of Leverkusen, social responsibility. Sim, claro. Eu posso falar um pouquinho. Bom, no Bayer Leverkusen, essa responsabilidade social faz uma parte grande da equipe. Então, quando eles visitaram Orlando, eles, por exemplo, visitaram um hospital de crianças, levaram o mascote deles, levaram os presentes para as crianças que estavam internadas no hospital e, obviamente, deram uma razãozinha, né, para essas crianças sorrirem, se divertirem um pouco. Visitaram também as escolas de ensino médio, para também tentar atrair aquela base de torcedores. Isso é muito importante nos Estados Unidos, pois muitas crianças mais jovens gostam de futebol e, obviamente, queremos que isso cresça. Eles tiveram também uma cooperação com um clube da América, que, na verdade, é uma organização social para crianças, obviamente, pobres. Eles treinaram com essas crianças, doaram, inclusive, até umas bolas, uns gols, por exemplo. Isso é algo que é sempre feito nos Estados Unidos, mas é uma forma muito interessante de você trazer emoção para a sua marca, e com isso você também tem esse contato mais perto com as crianças, e as crianças conseguem ver o que você está tentando atingir de uma forma mais emocional. Assistir ou não, mas o All-Star Game da Florida Cup, onde muitos ex-atletas participaram, né? Tiveram presente pela causa. A causa sempre foi e continuará sendo da Florida Cup o esporte e a educação andando lado a lado. Então nós tivemos crianças aqui que vocês podem ver em campo com o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho teve presente, jogaram na partida o Gerald Asamoah da Alemanha, assim como o Marco Luque, por exemplo, comediante brasileiro, o Fred dos Impedidos, Dodô, e a lista continua. Um grande dia, um grande evento, bolas doadas para uma caridade local também, mas principalmente acho que a oportunidade das crianças locais de interagirem com esses atletas que foram palestrar nessas escolas e posteriormente ainda compartilhar um pouco obviamente, o que é a Disney, né, junto com os personagens. Foi um dia incrível para eles, que vai ficar na memória deles sem dúvida, e tocando sempre o assunto da educação através do esporte. Então, nós acabamos aqui a nossa apresentação criando um vídeo que, para nós, é um tributo para o esporte, que fala todas as línguas em qualquer lugar do mundo. É o nosso dever, como amante do futebol, participar de acho que um grupo global, né, que traz sempre boas coisas para as sociedades através do esporte, e relembrar isso daí. Então, o nosso tributo está aqui. Eu queria, antes de apresentá-lo e terminar a apresentação aqui, thank you for coming from so far and doing this for us. She leaves tonight, but agradecer aqui a minha colega por ter vindo aqui, pois, nós aqui, enfim, ela veio de longe. Imenso, né, acho que movimento, iniciativa do tipo tem que ser apoiada. Nós temos que caminhar para o mesmo lado. Eu acho que a direção está clara, a direção desse evento está clara, e agora fica aqui o desafio: quais são os próximos passos, como todos nós podemos agora, né, conectar esses pontos e voltar aqui daqui a um ano e ver essa evolução crescendo cada vez mais. Então, obrigado aqui pelo tempo e espero que gostem do vídeo final. A pessoa que escreveu esse texto é o Fábio Braza. Foi um garoto que foi estudante atleta nos Estados Unidos, com bolsa de estudo, alguns anos atrás, e se tornou um estudante atleta artista, e hoje um dos fenômenos aí do hip hop, rap com samba, enfim, um gênio. E ele voltou a amar o futebol durante esse evento e pediu para nós: eu quero fazer um poema para vocês que toca no coração do torcedor, principalmente o americano. Foi o único vídeo com os seguidores aqui foram maiores americanos que se engajaram nesse vídeo nos comentários, porque você tocou ali a essência do esporte nos Estados Unidos e o que ela significa. Então, agradecimento final aí para todos os clubes brasileiros que acreditam nesse projeto e estão conosco. E nos vemos em breve. Abraço.